Vamos para a palavra? Eu estou com essa palavra há um tempo já queimando no meu coração e eu quero repartir desse pão com você. Abra comigo a sua Bíblia na revelação de Jesus Cristo, livro do Apocalipse. Eu converti uma época que os crentes tinham medo de ler Apocalipse. Não sei se você é dessa época, mas eu sou dessa época. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu peguei a Bíblia, comecei a folhear ela para escolher um livro para começar a ler. Sem muita instrução, sem muita direção. E o livro que eu comecei a ler foi justamente Apocalipse. Li Apocalipse num dia só. E existe algo nesse livro que vai servir de base para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Apocalipse capítulo 10. O tema da minha palavra é: coma este livro. Você pode repetir isso comigo? Coma este livro. Eu vou contar até 3, você vai repetir. 1, 2, 3. Coma este livro. Cutuca alguém aí do seu lado e fala para ele: coma. Para outra pessoa não ficar com ciúme, fala para outra do lado. Para não ficar tão enciumado assim, dá uma quebrada para trás assim e fala para trás. Eu vou mexer com você hoje, vou movimentar você hoje. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que está no texto que nós vamos ler. E nós vamos ler os 11 versículos do capítulo 10. Abra aí comigo. Diz assim o livro que nós vamos aprender a comer hoje. Versículo 1. Então vi outro anjo poderoso. Irmãos, desde já para começar, liga o setor imaginação do seu cérebro. Liga aí. Ele precisa funcionar hoje. Se ele funcionar, boa parte da mensagem você entende na leitura. Então você precisa ligar essa parte aí. E veja como é gráfico o texto. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: cele o que disseram os 7 trovões, e não escreva. Versículo 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Pastor, é uma metáfora? É uma linguagem figurada? Não importa. Deus mandou ele comer e ele comeu.
Se era uma aplicação apenas espiritual, João chegou nesse nível. Se era literal e física, João pegou o livro da mão do anjo e mastigou o livro. Ele comeu o livro. Ele me pareceu doce, versículo 10. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Deixa o texto aberto. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Nós já aprendemos aqui durante a ceia que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E essa é uma reunião onde nós decidimos comer, Senhor. Queremos nos alimentar. Queremos sair daqui nutridos, abastecidos, alimentados, satisfeitos. Queremos sentir, Senhor, em nosso paladar, o doce sabor do Teu Filho, mas também o amargor do Evangelho. Que essa dieta espiritual, Senhor, seja agora compartilhada com toda essa casa. E enquanto nós entendemos a Escritura, o Teu Filho seja revelado a nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está feliz? Nós corremos um sério risco. Principalmente nos nossos dias. E o risco que nós corremos é ter uma vida mais humanista do que escriturística. Uma vida mais centrada em nós mesmos, antropocêntrica, e menos centrada na palavra de Deus. Preste atenção. Esse movimento é muito importante você entender. Quando eu assumi o lugar do Cristo, é necessário que o vento do Espírito sopre sobre nós e nos leve de volta à centralidade da palavra de Deus e do autor da palavra. Nós sofremos hoje no Brasil pela forma como a igreja não consegue conciliar o zelo que ela diz ter por Deus e convicções teológicas profundas. Parece que a igreja fez um divórcio entre as nossas expectativas humanas e os critérios que nós vemos claramente estabelecidos na palavra de Deus. Tem fé, mas falta profundidade teológica. O Evangelho se tornou apenas social. O Evangelho hoje simplesmente atende à necessidade do homem e não mais promover a glória de Deus. É por isso que novamente nós precisamos fazer um movimento, e cuidado, porque o movimento do qual eu estou falando não é um movimento que nós fazemos, por exemplo, em uma aeronave ou nos grandes navios mercantes, que nós movimentamos pequenos graus e ele vai mudando o curso da sua rota. Não, essa curva pode ser brusca. Esse movimento ele pode ser a uma velocidade muito alta. Com certeza você vai sentir esse movimento, porque a igreja precisa fazer essa curva novamente. Nós precisamos voltar à centralidade da palavra. A partir dos anos 80, a igreja adotou um sério compromisso: fazer a Bíblia chegar em todas as casas, na mão de todo crente, em todas as igrejas. E esse foi um movimento muito bom.
Nós vimos um esforço em tornar a palavra de Deus acessível. Irmãos, você não tem, olha para mim aqui, você não tem desculpa nenhuma para não consumir a Escritura. Não tem. Você faz um download no celular, você tem a Bíblia lá com várias versões. Pastor, eu não sei ler a Bíblia em áudio em diversas versões possíveis. Pastor, eu não gosto de aplicativo, tenho problema de vista. Compre uma Bíblia com a letra extra gigante, fonte tamanho 50, desse tamanho assim a fonte. Irmãos, não tem problema. Na verdade, não tem desculpa. Eu e você temos hoje, irmãos, nas nossas mãos, diversas versões desse livro, de fácil acesso. Bíblias mais profundas teologicamente, Bíblia com uma linguagem mais simplificada, Bíblia mais personalizada, Bíblia com instrumento de pesquisa, que nos leva a uma profundidade maior do texto bíblico. Entretanto, preste atenção que esse entretanto talvez seja um dos mais importantes do meu sermão. Entretanto, tornar a palavra de Deus acessível não fez a nossa geração ler a Bíblia. Ter um livro acessível não fez a nossa geração correr para o livro sagrado. Temos um livro acessível, mas a nossa geração está cada vez mais mentalmente deficiente da Escritura. Meu desejo com esse sermão é trazer a Bíblia novamente para o centro das nossas vidas. A Bíblia que foi trancafiada na periferia da nossa imaginação, ela voltando para o lugar de centralidade como a nossa regra de fé e prática perfeita, infalível, inerrante, palavra de Deus, novamente como o centro do nosso coração. Portanto, eu preciso compartilhar com você a mesma ordem que o anjo fala com João. E eu preciso te dizer, você precisa comer esse livro. Você vai encontrar inúmeros imperativos na Bíblia. Deus nos mandando amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, e pregar o Evangelho, e fazer discípulos. Imperativos. Não é uma pergunta, não é uma opção, é uma ordem. Eu quero que você inclua mais um imperativo nessa lista. Coma esse livro. Coma esse livro. Nós precisamos comer esse livro. Nós precisamos comer esse livro. Irmãos, nós não podemos lançar no sótão das nossas vidas aquilo que custou a vida dos nossos pais durante a reforma. Nós não podemos pegar esse livro, porque homens e mulheres perderam a cabeça para que esse livro chegasse nas nossas mãos. Nós não podemos olhar para esse livro como um livro qualquer. Nós não podemos deixar esse livro trancado nas nossas gavetas e pegar ele uma vez por semana quando a gente vem para o culto. Sabe, nós corremos o risco de tornar as nossas igrejas tão modernas e tecnológicas, de pensar que a Bíblia é projetada no telão, então não preciso levá-la para a igreja. Não, irmãos. Isso fala sobre como nós estamos tratando esse livro. Isso fala sobre a importância que nós estamos dando para esse livro. Não se preocupe, no nosso novo prédio, esse momento da palavra, a luz vai ficar exatamente no nível aonde todos vão poder abrir as suas Bíblias, como os crentes da cidade de Bereia. Enquanto Paulo pregava e eles abriam um livro para saber se aquilo que ele estava pregando estava nesse livro. Irmãos, nós precisamos sepultar nessa noite a religião do mediador. Nós precisamos
sepultar nessa noite a religião que nos faz apenas conhecer Deus por aquilo que outros falam sobre Ele, apenas saber da Bíblia por aquilo que outros falam sobre ela. É por isso que eu escolhi essa metáfora de Apocalipse capítulo 10, para dizer para você, para dizer para mim nessa noite, para dizer para essa casa, que eu sei que ama a palavra de Deus, mas nós precisamos voltar, irmãos, com um desespero, faminto por essa palavra, e comer essa palavra, ao ponto de sentir o sabor dessa palavra. Nós precisamos retornar à prática diária de abrir esse livro, e esse livro formar as nossas vidas. Você entende isso? Ler esse livro de tal forma que o Espírito Santo usa esse livro para formar Cristo em nós. Não, nós não estamos interessados em saber mais, nós estamos interessados em ser mais transformados. Irmãos, o verdadeiro conhecimento do Evangelho, ele não é medido pelo quanto de fatos, pelo número de fatos que nós acumulamos sobre o Evangelho de Cristo. O verdadeiro conhecimento do Evangelho é medido pelo quanto aquilo que nós conhecemos de Cristo está nos transformando para parecer com Cristo. O que nós precisamos não é de mais informação. O que nós precisamos é de transformação. E essa é a métrica do reino de Deus. A métrica, a régua do reino, não é o quanto de informação você sabe, mas é o quanto de transformação já aconteceu na sua vida. Não é o quanto nós estamos informados, mas é o quanto nós estamos sendo transformados pela palavra. Agora eu quero que você viaje nesse texto comigo. O apóstolo João está isolado numa ilha chamada Patmos. João acorda no domingo pela manhã, e enquanto ele adora a Deus, João tem uma visão. Irmãos, ele vê um anjo gigantesco, com um pé apoiado no mar, e o outro pé apoiado sobre a terra, e na mão ele tem um livro. Se você ler o texto com mais cuidado, esse anjo ele é admirável. Sabe por quê? Porque teologicamente nós podemos perceber que esse anjo carrega características de Cristo. É bem possível que João está tendo uma visão, e quem ele vê com um pé na terra e outro pé na água, é o próprio Cristo, pelas características do anjo. Irmãos, liga aí a imaginação, por favor, desse púlpito marítimo terrestre, água e terra, aquilo que representa todo o mundo. Esse anjo está pregando do livro. Esse anjo tem um livro na mão, e ele está pregando. Irmãos, imagine esse sermão. Eu acho que eu não estou gritando tanto quanto aquele anjo estava gritando. Aquele anjo está pregando um sermão que seria impossível alguém dormir durante aquela pregação. A palavra do anjo é como um trovão, e João está extasiado diante dessa revelação. João pega a caderneta, pega a pena e começa a escrever. É algo que ele nunca viu, é algo que ele nunca ouviu, mas de repente a voz do anjo é direta ao apóstolo: não escreva, cele as palavras. Não escreva. E de repente a ordem muda. Ao invés de você escrever, se aproxime do anjo, pegue o livro e comam. Talvez você está bem interessado em anotar o sermão para você não perder nada, consultar depois. Eu quero crer dessa forma. Não vou duvidar que você aproveita para ver as notificações do WhatsApp ou do Instagram. Mas você abriu o aplicativo do celular para tomar nota do sermão. Enquanto João vai tomar nota, o anjo diz: ei, ao invés de tomar nota, come. Come. Ao invés de anotar, comece a comer.
Ao invés de apenas querer aprender aqui, permita que isso desça para cá e faça parte da sua vida como um alimento que você come. Irmãos, não se limite apenas a tomar notas de um sermão. Coma o livro. Sim, eu fico feliz em ver alguém anotando o meu sermão, mas acima de tudo eu quero que você experimente as notas que você toma. Não me empolga ver que você anota como em uma sala de aula. É bom que você tome nota, mas se até o final você está preocupado anotando, é porque você não está preocupado comendo. João para de anotar e começa a comer. É uma figura no Apocalipse, então é complexo, porque é uma fusão de imagens aqui, irmãos. Moisés, os profetas, Jesus. A visão que João tem é repleta de ecos de outras partes da Escritura. Mas o que é mais óbvio nesse texto é que tem um anjo em um púlpito que abrange o mundo todo, com a Bíblia, o livro que havia sido escrito até a época de João, ou seja, todo o Antigo Testamento. Ele está com a Bíblia na mão. E ele está pregando esse livro. E João obedece à voz do anjo e começa a comer esse livro. O que é que João come, pastor? A Bíblia revela o verbo que criou o céu e a terra. A Bíblia revela o verbo que se fez carne e habitou entre nós para a nossa salvação. A palavra de Deus é escrita e é entregue a nós de uma forma que eu e você podemos aplicar. E João começa a comer agora essa palavra. Irmãos, comer aqui não se trata de um ato apenas objetivo, lógico, racional, que você olha para o texto bíblico e apenas compreende com a sua mente. Você percebe as verdades teológicas do texto, compreende o significado, você sabe o que cada palavra significa. Não. É muito mais profundo. Comer o livro é diferente como normalmente nós nos aproximamos de um livro qualquer. Nós somos ensinados a ler um livro para aprender como passar numa prova. A gente foi ensinado a ler livro para retirar do livro respostas. A gente foi ensinado a ler livro apenas para adquirir mais informação, mas não é esse o caráter dessa experiência. A leitura que João experimenta não é do tipo que faz alguém passar uma prova. Comer o livro significa absorvê-lo completamente. Aceitar o livro e assimilar o livro até ele ocupar os recônditos mais profundos da sua alma. Escute, leitores, você se torna aquilo que você lê. Agora olhe para mim aqui, pelo amor de Deus. Se a Bíblia é mais do que um simples boato sobre Deus, então ao invés dela ser colocada apenas na nossa mente, ela precisa ser plantada no nosso interior. João não foi instruído a compartilhar informações sobre Deus. João foi instruído a comer do próprio Deus. João não foi instruído apenas a assimilar a palavra quando ela falasse. João foi instruído a receber a palavra como um alimento. Seus nervos, seus músculos agora estão funcionando de acordo com a palavra. Quando você olha para a Bíblia, João não é o primeiro a comer a Bíblia. Ezequiel, Jeremias, que parece que essa é uma excelente dieta para alguém que se diz crente. Comer a palavra. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver ecos
os livros mais variados da Bíblia sobre essa expressão, sobre essa experiência. Salmo 119, versículo 103, diz: como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Jó 23, 12, do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no íntimo as palavras da sua boca. Jesus disse, Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: ei, feliz, abençoado é aquele que tem fome, porque ele vai ser satisfeito. E em João 6,35 Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Irmãos, em João 1, Jesus é o verbo que se fez carne. Em João 6, Jesus é a carne que se entrega como pão. O que é encarnação, pastor? A encarnação é Deus se tornando a nossa nutrição eterna. Sabe por que eles ficaram escandalizados com o sermão de Jesus? Porque eles queriam um Messias explicável. E Deus envia um Salvador que precisa ser digerido. O verbo não apenas fala, o verbo se deixa comer. Ezequiel, Jeremias e João, eles viveram numa época, irmãos, muito parecida com a nossa, onde nós estamos encontrando substitutos para a palavra de Deus. E a dieta do Espírito Santo, irmãos, é esse livro, que contém um poder incomum. Palavras, frases, parágrafos, capítulos, metáforas de uma clareza que vai queimar a nossa alma. Se nós corremos esse risco, e talvez estejamos sucumbindo com a ideia de deixar a Escritura de lado e seguir a vida por conta própria, nós precisamos voltar a essa experiência de João. A comunidade cristã hoje precisa aprender a comer o livro. Eu e você precisamos aprender a comer a palavra. Imagine a cena. Tem um anjo apocalíptico. O cosmos é o púlpito. A Bíblia está na palma da sua mão. E ele diz: coma este livro. Engula ele. Coloque as palavras desse livro em movimento em sua corrente sanguínea. Mastigue. Engula. De modo que se transforme em músculos, cartilagem e ossos. E João obedece. E ele come o livro. Irmãos, eu sei que a gente pode estar um pouco assombrado com a visão de João. Mas o que isso realmente significa para mim e para você hoje? Eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, essa visão, ela vai descrever para mim e para você a Bíblia como a revelação de Deus para o homem. O que é a Bíblia, pastor? A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Qual é a nossa tendência hoje? Falar sobre dois tipos de cristãos. Um cristão que conhece a Bíblia e um cristão que talvez não dê tanta importância assim para a Bíblia. Agora olhe para mim aqui. Eu não vejo esses dois tipos de cristãos na Escritura. Ou você está comendo o livro ou você não é um cristão. Ou esse livro está sendo ingerido
mastigado, deglutido, indo para dentro de você, ou você talvez nunca nasceu de novo. Por quê, pastor? Irmãos, porque esse livro é a revelação de Deus para mim e para você. Não, acho que você não entendeu isso aqui. O Deus que nós afirmamos acreditar, decidiu se revelar através de um livro. Irmãos, eu chorava hoje à tarde enquanto eu meditava nesse sermão. Por quê, pastor? Porque Deus poderia nos dar uma imagem. Deus poderia nos dar alguma outra forma, alguma outra experiência da sua autorrevelação. Mas Deus escolheu se revelar através de palavras. O Deus que não pode ser contido aceita os limites da linguagem humana. Meu Deus, consoantes, vogais, palavras e frases, rabiscos humanos, mas que contém o Deus da Bíblia. Irmãos, os falsos deuses precisam ser vistos. O Deus da Bíblia fala. Os falsos deuses precisam de uma imagem para existir. O Deus da Bíblia apenas fala. Ele fala. E a história da humanidade começa lá em Gênesis com uma voz. A humanidade começa com uma voz. Olha para mim aqui, irmãos. Esse livro, a Bíblia, não é um livro que caiu do céu. É Deus entrando na história e falando, e a Bíblia é a materialização daquilo que Ele falou. Irmãos, a encarnação, antes de ser carne, ela era uma palavra. A encarnação, antes de ser carne e osso, ela começa na linguagem, o verbo. Deus falou. E Ele falou através de um filho. Irmãos, o verbo eterno não despreza as letras. O verbo pré-existente se faz carne. A Bíblia não é Deus, mas sem ela é impossível conhecer a Deus. Não, se isso aqui não pegar você, eu paro de pregar. O Deus Todo-Poderoso aceitou morar em palavras. Deus se acomoda à linguagem humana. O verbo se deixa ler. Letras humanas contêm a eternidade divina. Sabe qual é o perigo moderno de hoje? Nós queremos Deus sem palavra. A nossa geração ama a experiência sem doutrina, unção sem texto, fogo sem palavra. Vamos, deixa eu compartilhar isso com você. É apenas teologia, mas vai fazer sentido para você. Olha para mim aqui. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Depois de Deus, a Bíblia é o maior dom que Deus deu para a igreja. Não há nenhuma outra fonte confiável para conhecer a Deus, senão a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra suficientemente certa e infalível para que alguém seja salvo. Quantos aqui acreditam nisso? E por que ignoramos esse livro? E por que ignoramos esse livro? Escute. As pedras estão clamando. Você abre a sua timeline no Instagram. Vez ou outra você vai ver um não crente falando do comportamento dos crentes. Vez ou outra você vai ver um ateu, um não crente, falando como é que a igreja está se posicionando. Sabe por quê, irmãos? Porque as pedras estão clamando.
Algum tempo atrás, apareceu para mim o vídeo de um humorista, Rodrigo Marques, o nome dele. E ele é declaradamente ateu. Irmãos, as pedras estão clamando. Coloca esse vídeo para mim, por favor. 2 minutinhos. Baixa a luz, joga o vídeo. Se você não conseguir ver, apenas ouça. Volta do início, Jesus, tudo que tudo. Mais que eu mesmo, mais que minha vida. Volta do início, por favor. O que eu deixo fazer a pergunta é muito simples. Eu acredito em quem? Deus. E quem? Jesus. Tudo que tudo. Não mais que eu mesmo, mais que minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo fazer é por causa desse homem que veio viver e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo, de tudo para tudo. Tu já leu? Não li, não. Mas peraí, eu fiquei confuso. Não é tudo que tu leu, não deu para mim. Mas ele foi grande, tu já viu também, não? Sei não deu, mais difícil. Às vezes eu vou domingo num lugar que tem um cara que lê só o filé mignon, gente, só o creme da creme. Às vezes a gente fica os pedacinhos juntos. Tá tudo trecho aqui no braço. Tu leu, você falou, não, vi na Bíblia do Instagram do meu pastor. E Senhor dos Anéis, já li tudo 2 vezes. Harry Potter, sei todos os nomes. Sabe quem é Christian Grey? Mas não tem a menor ideia quem é Caim. E aí a culpa é do comediante que está fazendo piada. As pessoas saem desse show e começam a ler a Bíblia. Juba combinando fotos. Tô lendo, viu? Irmãos, ele começa essa parte do texto dele perguntando, quem aqui acredita em Deus? O auditório é gigante. Irmãos, quase 100% do auditório levanta a mão. Depois ele pergunta, quem aqui já leu a Bíblia toda? 4 permanece com a mão levantada. Um que não acredita em Deus, um que acredita mais ou menos, um católico e um evangélico. As pedras estão clamando. As pedras estão clamando sobre como a igreja está lidando com o livro que fala daquilo que elas consideram mais importante. É ruim da gente falar algumas coisas hoje, né? Porque tudo é gravado, vai para o YouTube esse vídeo depois. E poucos dias atrás mudou uma família lá para o condomínio de casa. É possível que alguém envie o link desse sermão para a pessoa, então, mas está valendo. Aí o adolescente estava correndo, eu estava na frente da minha casa lendo um livro. Aí ele encostou e falou, tio, você gosta de ler? Eu falei, gosto. E você gosta de ler? Mais ou menos. Não sei como a conversa entrou. Você é crente? Se eu já aceitei Jesus? Sim. Falou, sim, já. E você já leu a Bíblia? A Bíblia toda? Ele falou, não. Já leu algum livro da Bíblia todo, completo? Não. De vez em quando a minha mãe lê para mim. Os meus avós também, vez ou outra, leem a Bíblia para mim. Mas eu já li toda a coleção do Diário de um Banana. Olha para mim aqui. O brasileiro está ultrapassando o tempo que ele passa dormindo, que a média é de 8 horas por dia, o tempo que ele gasta nas redes sociais. Estamos gastando mais de 9 horas diárias nas redes sociais. Aí alguém olha para mim e fala assim, pastor, é porque eu não gosto de ler. Eu ia te chamar de endemoniado, mas não ia ficar bem no vídeo. Pastor, eu não gosto de ler. Irmão, você lê tudo que é colocado nos grupos de WhatsApp. Todas as legendas dos posts do Instagram. O problema não é que você não gosta de ler. O problema é que o que você escolhe ler, você percebe o quanto que é urgente nós revivermos a ordem que João recebe e comer esse livro, irmãos.
Esse livro é sobre Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, ou seja, Deus se revelando a si próprio, os seus caminhos, e Ele não está apenas contando algo, Ele está se mostrando. João 1,18 diz que Jesus ele veio revelar Deus. A palavra ali significa expor, mostrar, fazer aparecer, e é isso que a Bíblia é. A Bíblia revela ao Deus auto-revelado. Mas sabe, é bem provável que a gente lide com a Bíblia como a gente lida com qualquer outro livro, de forma impessoal, sem querer se envolver, sem achar que é conosco, sem pensar que isso é contra nós. C.S. Lewis ele vai dizer que existe pelo menos 2 tipos de leitura. A leitura da Bíblia, a leitura na qual nós usamos o livro, a Bíblia, para os nossos próprios propósitos. A outra leitura é quando nós usamos a Bíblia para viver os propósitos de Deus. Escute, não leia a Bíblia a fim de introduzir, de descobrir como é que você vai introduzir Deus na sua vida. Leia a Bíblia para descobrir como é que você pode entrar dentro da história de Deus. Primeira coisa que você precisamos entender é que esse livro é a revelação primária de Deus. Qual é a segunda coisa, pastor? É que não é suficiente conhecer o livro. Nós precisamos comê-lo. Não é suficiente apenas se aproximar de maneira descuidada desse livro. Nós precisamos comê-lo. Deus diz a João: não apenas leia o livro, comam. Irmãos, não tem linguagem mais intensiva, mais íntima, de maior contato do que essa. Nós precisamos comer o livro. Nós temos um contato extremamente íntimo com a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque João não foi para uma biblioteca para aprender sobre Deus. João se sentou numa mesa e fez uma refeição. João ingeriu a palavra, a tal ponto que a palavra se uniu a ele. Irmãos, nós não podemos nos limitar a apenas ler a Bíblia. Nós não podemos nos limitar a apenas estudar ou usar as Escrituras. Nós precisamos aprender a assimilar, a aplicar, a ingerir, até que essa palavra seja metabolizada em ações reais e verdadeiras. Comer envolve esforço. Nós não podemos nos aproximar de maneira despretensiosa, sem intencionalidade, sem compromisso. Não. Nós precisamos aprender a comer. Nós precisamos aprender a interiorizar essa mensagem. A mensagem de Deus tem que encarnar em nós. É por isso que é sério esse imperativo. Nós precisamos aprender a comer o livro. Quero falar com os meninos meus discípulos, que me deixaram tão orgulhosos no mês de janeiro e pregaram esse púlpito aqui falando de Jesus. Mas eu quero que vocês me ouçam. Se vocês não estão digerindo esse livro, vocês não estão habilitados e nem autorizados a subir nesse púlpito para pregar. Porque um pregador não fala daquilo que ele sabe, um pregador fala daquilo que ele comeu. O mensageiro de Deus, ele não apenas assimila mentalmente. O mensageiro de Deus, ele come o livro. É só quando nós comemos o livro, irmãos, que nós podemos proclamar as promessas, os decretos e os juízos também de Deus. Ai daquele que apenas repete a palavra sem encarná-la.
Ai daquele que fala da Bíblia sem que ela se torne a sua própria vida, o seu próprio ser. O mensageiro come. A mensagem se torna a sua própria humanidade. Sabe o que eu acho interessante no texto? É que o anjo não coloca o livro na boca de João. O livro está aqui. Pegue, comam. Não, irmão, não vai ter um dia onde você vai acordar sabendo todos os livros da Bíblia. Você vai acordar e já decorou todos os versículos da Bíblia. Não vai acordar. Você não vai acordar num dia e de repente toda a Bíblia, por osmose, vai entrar dentro de você. Não! Você precisa pegar o livro e comer. E é quando nós comemos que o nosso interior é catequizado pela palavra. Qual é a consequência disso, pastor? A terceira aplicação. E qual é? O anjo diz: pegue o livro, comam. Só que tem uma experiência que você vai precisar passar. Qual é? Na sua boca ele será doce, mas amargo no seu estômago. Detalhe: João comeu o livro. No fim, uma boa dor de estômago. Irmão, João está sofrendo agora de um caso grave de indigestão. Ele come o livro, na boca é doce como o mel, mas no interior é amargo. Escute, nós não podemos reduzir esse livro, nós não podemos manipular esse livro, nós não podemos domesticar esse livro, nós não podemos ler esse livro sem que ele não nos deixe desconfortáveis. Escute, a partir de hoje, leia esse livro levando um bom estoque de antiácido. Porque se você decidir ir para esse livro de maneira séria, honesta, verdadeira, é doce nos lábios, mas é amargo no estômago. Irmão, só qualquer um concorda que se aproximar da Bíblia é a coisa mais doce que você pode fazer. Ouvir as promessas, ouvir sobre a obra do Filho na cruz, ouvir sobre a doçura que é pertencer a esse Deus. Mas escute, não é só isso. Há amargura nesse livro. Nós sentimos o prazer da revelação, mas nós sentimos também a dor da confrontação. E Deus não muda o efeito da palavra. Essa palavra, ela vai causar tristeza e alegria, doçura e amargor. Essa palavra contém a dose certa de doce, mas a dose exata de amargo. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você está lendo a Bíblia e não está sentindo o gosto amargo dessa palavra, é porque você nunca digeriu ela. Porque ao comer, João começa o processo de mastigação, de deglutição, e essa palavra vai entrando no interior de João, e essa palavra vai começando a ferir o interior de João. O estômago de João agora é afetado pela palavra, não é superficial, é profundo, não fica na boca, desce para o estômago. Essa palavra, que ao mesmo tempo é doce como mel, ela é amarga. Enquanto o Evangelho, ele traz vida e alegria aos que creem, ele é condenação para aquele que não crê. Enquanto o Evangelho revela a doçura das promessas de Deus, ele vai revelar o juízo eterno para aquele que rejeita Deus e a sua palavra.
João não prova apenas da doçura da mensagem, João prova do amargo da mensagem. Irmãos, a Bíblia é agridoce. O Evangelho é agridoce. É a verdade de que nós somos profundamente amados, mas nós estamos perdidamente em pecado. Nós somos mais amados do que pensamos, mas nós estamos mais perdidos do que nós ousamos imaginar. Eu gosto de como Lewis, ele fala no livro Cristianismo Puro e Simples. Lewis vai dizer que existe hoje uma ideia simplista da Escritura. Ele chama isso de cristianismo água com açúcar. Lewis vai dizer, existe um povo agora, se dizendo cristão, que tem uma visão de Deus apenas doce. Deus é bom, Ele ama, o céu é para todo mundo, e deixa de fora o inferno, a condenação, o juízo eterno, o diabo. Irmãos, eu prefiro concordar com a definição de Agostinho de Hipona: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Sabe, esse amor real, verdadeiro, que nós dizemos sentir por Deus, ele é produzido por uma ferida. É quando o Evangelho nos afeta, é quando essa palavra atropela as nossas vidas, é quando essa palavra nos fere e nos rasga, e é isso que vai produzir o amor verdadeiro. Ao mesmo tempo que a mensagem da Bíblia é salvação, ela carrega o gosto amargo do julgamento. Irmãos, é maravilhoso nós vemos o Cristo ser crucificado. É maravilhoso ver Ele vencer o império das trevas. É maravilhoso Ele prevalecer ao terceiro dia, saindo do sepulcro. Mas esse mesmo Cristo tem palavras de juízo para todo aquele que rejeitar a graça que é oferecida. A doçura do Evangelho brota do gosto amargo da cruz. Sabe o que eu acho incrível nessa visão? É que Deus disse para João, o anjo disse para João: coma o livro. Olha para mim aqui. E você não vê João abrindo e procurando. Provérbios não. Provérbios, eu leio Provérbios, eu só estou errado. Não, talvez 1 João é bom, Deus é amor, é coisa boa. Não, Levítico não, é muita cerimônia, é muito ritual. Não, Gênesis não, porque Gênesis 3, tudo está perdido, tudo está acabado. Você não vê João editando. Você não vê João selecionando. Você vê João comendo. Escute. Se você está arrancando desse livro apenas aquilo que você gosta, não é nesse livro que você crê, é em você mesmo. Se você está editando esse livro apenas para retirar aquilo que te faz bem, o livro perdeu, o livro acabou. Isso virou uma caixinha de promessas. João não edita, João não seleciona, ele abre o livro e come. E essa é a responsabilidade do mensageiro. Essa é a responsabilidade do mensageiro. O mensageiro é porta-voz da doçura do Evangelho e do gosto amargo da cruz. Essa é a mescla da mensagem de todo pregador fiel. E quem tenta pregar só doçura, anestesia a consciência. Quem tenta pregar só a amargura, destrói a esperança. O plano de Deus contém juízo e misericórdia, condenação e graça, justificação e santificação. É estreito e é largo, e nós precisamos ser fiéis a essa mensagem. Meus irmãos,
Já estou quase finalizando. Ou essa palavra entra inteira dentro de nós, ou ela não entra de verdade. E o versículo 11 termina com uma ordem. Coloca o 11 para mim aí, por favor. Do 10, 11 de Apocalipse. O 11 termina com uma ordem. É preciso que você profetize de novo. Comeu? Prega. Comeu? Proclama. Comeu? Fale. Comeu? Anuncia. Comeu? Abre a boca. Comeu? Não fica calado. Sabe por que nós não temos mais crentes pregando? É porque nós não temos mais crentes comendo a palavra de Deus. Nós não precisamos apelar para você sair daqui e anunciar o Evangelho para o teu vizinho, para o teu cônjuge, para o teu familiar. Sabe por que você não prega? É porque você não está comendo desse livro. Por quê, pastor? Porque é impossível comer esse livro e ficar calado. Depois que João ele vai digerir o livro, agora a ordem é que ele vai e profetize. Não tem como guardar, irmãos, essa boa nova apenas para a gente. Não tem como saborear esse Cristo e deixar ele trancado nessas quatro paredes. Não tem como comer desse livro e não falar nada. Não apenas recebemos a revelação de Deus na Escritura, nós precisamos comer, provando da doçura e do amargor, e depois, conscientes, precisamos proclamar aquilo que nós comemos. Lembra do que Jesus disse? A boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está. A palavra que é digerida não aceita confinamento. A palavra que é digerida não aceita silêncio. A palavra que é digerida, ela se move, ela se agita, ela procura algum lugar para sair. Olha para mim aqui, irmãos. O silêncio diante da palavra não é personalidade. Não é que você não é extrovertido para falar. Não é que você tem vergonha de falar. Não é que você não tem perfil de um evangelista. O silêncio diante da palavra é sinal de que não houve digestão. Por quê, pastor? Porque comer gera pressão interior. Já comeu uma boa feijoada? Já? Boa aquela. Tu sente o gosto da orelha no canto assim. Irmãos, aquilo começa a gerar uma pressão dentro de nós. Espiritualmente falando, não é diferente. Comer gera pressão. Olha esse texto, vou finalizar com ele. Jeremias 20, versículo 9. Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu digo, não mencionarei, não pregarei, não vou falar de você, Deus, não vou pregar a Bíblia, não mencionarei e nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo. Não posso mais.
O profeta não fala porque ele quer falar. Ele fala porque ele não consegue não falar. Por quê, pastor? Uma vez que a palavra é digerida, ela se torna fogo. Pastor, eu estou me sentindo meio morno, assim, meio frio. Vai comer, irmão. Vai comer. Vai comer a palavra. O salmista dizia, eu comia a palavra e um fogo acendia dentro de mim. Irmãos, a palavra que é digerida, ela se torna fogo. E quem realmente come a palavra, ele não fala para... Presta atenção. Entende isso aqui? Quem come a palavra, não fala para se expressar. Quem come a palavra, fala para não explodir. Pastor, não gosto de pregar. Pastor, não gosto de evangelizar. Pastor, não gosto de falar de Jesus para ninguém. Pastor, morre gente do meu lado, mas eu não falo de Jesus. O problema é que você não comeu. Porque quem come, irmãos, o fogo cresce, o fogo nasce. E ele não fala porque quer falar. Ele fala porque se ele não falar, ele vai explodir. A palavra que se torna fogo precisa de uma voz. A palavra que está queimando dentro de nós precisa de uma voz para ser proclamada. Ser cristão é receber, ingerir, saborear e proclamar a palavra. Fica de pé, por favor. Se você é crente, se você tem no mínimo 1 ano de crente, ou mais, e nunca leu a Bíblia toda, você é convidado hoje a se arrepender diante do Senhor. E é muito provável que nem salvo você seja. É muito provável que você não conheça a Deus. Irmãos, nós não temos desculpas. Nós não temos justificativas para não ler, para não conhecer, para não comer. O que nós precisamos é de fome. Nós estamos nos enchendo e nos satisfazendo com inúmeras coisas e perdendo o apetite da palavra. Nós precisamos comer esse livro, irmãos. Nós precisamos comer esse livro. Nós precisamos comer esse livro, nós precisamos amar esse livro, mas não apenas ler, nós precisamos saboreá-lo, nós precisamos digeri-lo. O que vai acontecer, pastor? Se prepare. Um fogo no seu interior vai começar a crescer. E um desejo de proclamar, um desejo de pregar, um desejo de anunciar, um desejo de testemunhar. Irmãos, esse lugar aqui ele vai ficar pequeno. O novo prédio já vai nascer pequeno. Se nós aprendermos a comer da palavra. Esse é o meu convite para essa casa hoje. Coma da palavra.